Nobres irmãos que compõem a congregação Adeluz, outra vez a paz do Senhor, rogando sempre que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, em Cristo, alcance a sua vida e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é quinta-feira, 27 de março de 2025. E mais uma vez, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje, arrependimento, a manchete do Evangelho. Vou repetir, arrependimento, a manchete do Evangelho. Nosso texto base está no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, especificamente o versículo 1 e 2, onde está escrito: Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Nobres irmãos, no devocional de hoje, com o tema arrependimento, a manchete do Evangelho, chamo sua preciosa atenção para a seguinte observação. João Batista foi o precursor de Jesus para preparar o caminho de sua chegada. O que me chama a atenção é que ele veio brandindo a espada do Espírito, conclamando o povo a arrepender-se e a produzir frutos de arrependimento. Lembrando, não se trata de arrepender e novamente se arrepender, mas de arrepender e dar frutos de arrependimento. Na Bíblia, arrependimento significa mudar de mente e de direção. Implica em uma mudança radical. Exige transformação. Impõe um novo rumo com novas atitudes. E é interessante, aqueles que permanecem no erro, mesmo que se desmanchem em lágrimas, não dão provas de arrependimento, nem demonstram seus frutos. Isso porque arrependimento é um tema infelizmente ausente na maioria dos púlpitos contemporâneos. Nossa geração prefere entreter os pecadores do que chamá-los ao arrependimento. Prefere mantê-los sorrindo, caminhando para a morte, do que levá-los ao choro do arrependimento para a vida eterna. Por essa razão, volto a repetir o que eu disse no início. João o Batista, o precursor de Jesus, veio para preparar o caminho de sua chegada. E o que me chama a atenção é que ele veio brandindo a espada do Espírito, conclamando o povo a arrepender-se e a produzir frutos de arrependimento. E nesse aspecto, que fique claro, não é arrepender e novamente se arrepender, mas arrepender e dar frutos de arrependimento. Porque o arrependimento é mudar de mente e de direção. Implica uma transformação, uma mudança radical. Impõe um novo rumo com novas atitudes. Agora, é interessante ressaltar nesse devocional que o arrependimento exige mudança em 3 áreas vitais da vida. Eu vou repetir. O arrependimento exige mudança em 3 áreas vitais da vida. Primeiro, na razão. Eu vou repetir. Primeira área que exige arrependimento, ou seja, mudança, é na razão. E por que digo isso? Arrependimento significa mudar de mente. O arrependimento verdadeiro é conceitual. Traz uma nova luz para a mente e faz brotar um novo entendimento da vida e dos valores que a governam. Uma pessoa arrependida compreende que o pecado é maligníssimo, uma rebelião contra Deus. Portanto, uma pessoa que se arrependeu foge não apenas das consequências do pecado, mas sobretudo do pecado.
Aqueles que se deleitam no pecado e se refestelam nos prazeres da vida, mesmo que derramem lágrimas amargas, quando recebem o merecido salário do seu pecado, não demonstram um genuíno arrependimento. Os frutos do arrependimento só podem ser produzidos por alguém que recebeu a luz da verdade na mente, a convicção do pecado no coração, consciente e deliberadamente se aparta do pecado como o maior de todos os males. Por isso eu faço uma pergunta para você que é membro da família Adeluz. Você já se arrependeu? Você de fato é alguém arrependido e que racionalmente é consciente da verdade de que é carente e necessitado de Deus? Lembre-se, arrependimento, a primeira área que atinge é a razão, porque arrependimento significa mudar de mente, mudar o entendimento. Em segundo lugar, arrependimento atinge a área da emoção. Eu vou repetir, arrependimento atinge a área da emoção. Arrependimento significa sentir tristeza, segundo Deus, pelo pecado. É demonstrar um profundo pesar por ofender a santidade de Deus. É afastar-se do pecado como uma coisa abominável aos olhos daquele que é puro. A tristeza, segundo Deus, produz vida e não morte. Conduz o homem pelas veredas da salvação e não pelos abismos da condenação. A tristeza do mundo esmaga, atormenta e mata. A tristeza do mundo produz culpa e remorso, mas não alivia a consciência. Porém, a tristeza, segundo Deus, abre a ferida, mas também cura. Convence de pecado, mas também conduz à fonte do perdão. Arrependimento não é remorso que leva à morte, mas é choro pelo pecado que conduz à vida. Aqueles que se arrependem choram não porque foram fragados no pecado e agora estão sofrendo as consequências do seu erro, mas choram porque o pecado é mau aos olhos de Deus. Por isso que Jesus diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Portanto, arrependimento envolve emoção. Quando há arrependimento na razão, isso também reflete na emoção. Mas, em terceiro lugar, o arrependimento envolve a vontade. Eu vou repetir, o arrependimento atinge a área da vontade. Arrependimento significa dar meia volta, mudar de direção e adotar um novo comportamento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento e frutos do arrependimento. Aqueles que verdadeiramente se arrependem não vivem mais na prática do pecado. Não são mais escravos do pecado, nem vivem mais com o pescoço na coleira do diabo. Arrependimento significa abandonar o pecado para deleitar-se na santidade. Significa deixar o reino das trevas e ser transportado para o reino da luz. Arrependimento, mais do que sentimento, é atitude. Não é aquilo que falamos apenas, mas aquilo que fazemos. Não é discurso diante dos homens, é mudança de vida diante de Deus. Não é um desempenho teatral para impressionar as pessoas, mas um quebrantamento sincero diante de Deus. Não é rasgar as vestes, mas rasgar o coração. O arrependimento é a manchete do Evangelho, a porta de entrada do reino de Deus, uma exigência inegociável para a salvação. Por isso que João o Batista, como precursor de Cristo, trazia essa mensagem: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Queridos irmãos, nesse devocional de hoje, que essas verdades estejam impregnadas nas tábuas da nossa memória. E nunca nos esqueçamos, arrependimento exige mudança em 3 áreas da vida. São 3 áreas vitais do nosso viver. E eu compartilhei. Primeiro, a área da razão. Segundo, a área da emoção. E terceiro, a área da vontade. A minha pergunta para você é: você é um cristão arrependido? Você já se arrependeu de tudo que você praticou?
Lembre-se aquilo que nós pontuamos no início do devocional. E o que foi? Arrependimento é, de fato, arrepender-se e dar frutos de arrependimento. Arrependimento significa mudar de mente e de direção. E implica em uma mudança total, que exige uma transformação radical, que impõe um novo rumo com novas atitudes. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Querido irmão, querida irmã, pai, mãe de família, marido, esposa, que o eterno Deus, com a sua graça, nos capacite a compreender essas verdades e nós vivamos, de fato, uma vida de arrependimento, de mudança e transformação, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus, que essa quinta-feira seja um dia agraciado sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família e sobre o seu lar. Amém.